Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Que alegria, que bênção. Bom demais, bom estar aqui com os irmãos. Que alegria. Glória a Deus. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos na graça e na paz do Senhor Jesus, né? Alguém que eu talvez ainda não tenha cumprimentado pessoalmente, faço questão de estar depois dando um abraço, viu? Queridos irmãos aqui que estão conosco, lá de Brasília e todos os demais. E gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, deixar aí no texto de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, dos versos 31 a 34, deixa aberta e aguarde para nós lermos juntos. E como eu estou incumbido pelo Senhor, conforme Ele tem proposto no meu coração, compartilhar com os irmãos nas oportunidades que eu tenho tido para aprofundar mais no conhecimento da graça. E então eu sempre faço um pouco de recapitulação, irmãos, das mensagens anteriores. Já são uma caminhada aqui, estava vendo com o Guilherme, que está me ajudando na organização das mensagens e também do site, né, do MGM Goiânia. Então nós estamos organizando, né, essa sequência de palavras e tal, e eu vi que já estão beirando umas 8, 9 mensagens a respeito desse assunto, né, e assim, lembrando daquela primeira mensagem, quando Paulo, falando a Epáfras, e ele dizia, né, que o fato da igreja estar ali prosperando na condução dele, um dos fatores que ele percebia era exatamente a fidelidade deste irmão ao ser realmente compromissado com o ensino verdadeiro das Escrituras, conforme o que ele recebeu, né, do Senhor e dos seus apóstolos, seus discípulos. Ele estava sendo fiel e também se dedicando a conhecer mais acerca da graça, e isso era um resultado que era visto na igreja, né, então, da sua frutificação, do quanto ela estava desfrutando das bênçãos de Deus. E isso foi o que Deus trouxe de encargo ao meu coração desde então, no mês de março. Tenho compartilhado muito acerca desse assunto e principalmente tentando ajudar a dificuldade que existe para a igreja, né? Logo a igreja ali, logo recém-organizada, recém-estruturada, recém-estabelecida pelo Senhor e os seus apóstolos ali, já enfrentaram, né, essa mesma dificuldade de compreender o papel da lei e o cumprimento da lei de Moisés, e como funcionaria então a relação com a lei no tempo da graça, diante da graça manifestada em Jesus, e que agora alcançava não apenas o povo dos israelitas ou judeus, mas também todos os gentios que viessem a crer. Então nós começamos a meditar, e nas últimas meditações, né, do domingo retrasado e passado, a ênfase foi acerca da natureza da lei, né, e focando aqui no caso a lei mosaica, né, o quanto ela estava estabelecida nos princípios de Deus, nos princípios espirituais, nos princípios que são eternos, né? E isso principalmente no aspecto moral. São coisas que são imutáveis, são coisas que já estão estabelecidas desde a eternidade e foram apenas anunciadas, foram apenas escritas e divulgadas, ensinadas
mas já existiam, né? Principalmente no que diz respeito à moral, no que foi estabelecido por Deus. Então o problema nunca esteve na natureza da lei. A solução não seria baixar o padrão da lei. O problema estava na natureza humana. E a solução seria uma nova natureza, então, para os homens poderem viver um padrão ainda mais excelente do que o que Moisés estabeleceu, que se compararia ao que o próprio Cristo nos deixou como exemplo prático, não apenas um exemplo teórico, né? Mas ele viveu segundo esse padrão mais excelente, sendo para nós o modelo, sendo para nós o exemplo, sendo para nós aquele a quem devemos ser semelhantes, né? Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Esse é o nosso alvo. Então nós vimos, né, diversas passagens, eu vou apenas aqui mencionar algumas, como a de 1 Pedro 1,23, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pudesse ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. E 2 Coríntios 5,17, logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, a velha vida passou e uma nova vida teve início. Nós recebemos nessa nova vida, então, essa natureza que agora deve ser vestida, né? Devemos nos despir do velho homem e nos vestir dessa nova natureza, dessa nova vida entregue pelo Senhor a nós em Cristo, pelo seu Espírito. Então vimos também que Efésios 4:22 declara: deixem que o Espírito renove os seus pensamentos, atitudes, revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Colossenses 3:10 declara: revistam-se da nova natureza, sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Amém, meus irmãos? É o que nós devemos fazer. Essas recomendações não foram só para a igreja de Éfeso, não foram só para os colossenses. Foi vontade de Deus que essas escrituras, direcionadas inicialmente a essas igrejas, fosse perpetuada por toda a igreja, e assim ao longo do tempo, e chegasse a nós. E hoje é o que temos, é a base pela qual nós então partimos dela, para viver segundo a vontade de Deus, para agradarmos o Senhor, para agradarmos o coração do nosso Senhor. E por fim, meditamos no livro de Gálatas, capítulo 5, vimos que Paulo defendia do versículo 1 ao 15, de uma maneira muito clara e posicionada, de que os gentios que agora creram no Senhor, não deveriam ser circuncidados. Isso era exatamente oposto ao caminho que deveria ser vivido por eles com a sua graça, né? A solução não estava em olhar para novamente o que disse Moisés e voltar a se esforçar por viver aqueles padrões, mas era algo novo. Recebendo a graça capacitadora de Deus, eles deveriam ser conduzidos pelo Espírito a despir da velha natureza, como fala Gálatas 5, do 16 ao 17, a deixar as obras mortas da carne e viver segundo a direção do Espírito, uma nova vida, se revestindo do fruto do Espírito, sendo então capacitados a agradar a Deus, a fazer aquilo que é a vontade de Deus. E como que isso vai acontecer? É só simplesmente nós nos colocarmos diante do Senhor, para dizer: Senhor, a partir de agora, então, tudo que eu fizer vai ser a sua vontade, ou vai ser aquilo que o Senhor quer pelo seu Espírito realizar, né? Vai ser... Não, irmãos, há necessidade de continuarmos meditando, estudando, fazendo o que Paulo disse ali sobre conhecer o Criador, conhecendo os seus princípios. Porém, é óbvio que à medida que estudamos, à medida que lemos, à medida que buscamos nas Escrituras, a essência dos princípios, a essência do que compõe a lei de Deus, que é muito superior ao que simplesmente foi estabelecido na lei de Moisés, o Espírito também vai fazer a sua obra em nossos corações. E é o que eu quero
então começar a meditar com vocês por esse texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34, para te explicar melhor como o Senhor tem falado acerca desse processo, como que ele acontece. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse, como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em outra tradução diz assim: porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. No versículo seguinte: e não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Amém. Feche seus olhos mais um instante, vamos orar e colocar mais uma vez nossas vidas diante do Senhor, nossa mente, dando liberdade, verbalizando toda a liberdade ao Espírito de Deus para renovar a nossa mente, para ministrar ao nosso coração. Ó Senhor, eis-nos aqui, Deus, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, Pai, na certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor tem, ó Deus, conduzido as nossas vidas, de que o Senhor, ó Deus, tem a sua vontade boa, agradável e perfeita, Senhor, para vivermos, para conhecermos, para buscarmos de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a lidar, ó Deus, com aquilo que a nossa mente ainda se apega nos aspectos, Senhor, da religiosidade, Senhor, daquilo que muitas vezes, ó Deus, nós olhamos, ó Pai, e não condiz com a Sua palavra. Muitas vezes, ó Deus, aquilo que aprendemos, mas que nos trouxe, Senhor, dificuldades, ó Deus, ou daquilo que não compreendemos direito, Senhor, e nos traz dúvidas. Nos ajude, Senhor. Lança a Tua luz, Pai, sobre nós, lança sobre a luz, Senhor, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e ajuda-nos, ó Deus, a crescer, a avançar, a amadurecer ainda mais, Senhor, em nosso viver, ó Deus, a aprendermos, Senhor, de maneira mais profunda a Tua verdade, pela Tua palavra, e que isso, Senhor, traga transformação, Senhor. Oh Deus, ainda precisamos tanto dessa transformação, Senhor, sendo manifestada em nosso viver, Senhor. Precisamos, para poder experimentar mais da glória do Senhor em nossas vidas, precisamos ser transformados, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que essa graça, Senhor, que nos alcançou, ó Deus, ela venha operar ainda mais profundamente no nosso ser, ó Deus, trazendo essa transformação, trazendo, Senhor, essa nova natureza, ó Pai, para o nosso viver, Senhor, constante, diário, em tudo aquilo que fazemos, Senhor, em todas as áreas de nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então aqui, meus irmãos, nós vemos o profeta Jeremias, este profeta que viveu nos dias em que antecederam o cativeiro babilônico, né, e profetizou muitas coisas importantes.
E aqui ele está profetizando acerca do tempo em que vivemos hoje, desde que Cristo veio aqui à terra, né, e cumpriu essa profecia, desde o dia em que ele então estabeleceu a sua nova aliança com o seu povo. Inicialmente essa aliança foi estabelecida entre os israelitas, mais especificamente com os judeus. Todos os discípulos de Jesus eram judeus, né? Todos aqueles que estavam ali naquele dia em que ele celebrou a ceia, né, estavam com ele também no Calvário, aonde ele consuma pelo seu derramamento de sangue, pelo seu sacrifício na cruz. Mas a sua graça foi tão grande e tão abundante que não se limitou aos israelitas ou aos judeus, se estendeu a todo o povo e toda a nação, a todo ser humano que ouve as boas novas, que ouve acerca da sua salvação, que ouve sobre a sua graça e assim a recebe. Isso inclui eu e você, amém? Glória a Deus. Nós estamos inseridos nessa profecia, nós estamos inseridos nessa aliança que o Senhor consumou, e nós também estamos inseridos nessa promessa: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Pois como foi as primeiras leis? Num outro momento eu quero poder compartilhar um pouco mais sobre a lei, tanto de Moisés, como a lei anterior a Moisés. A lei já existia antes de Moisés haver anunciado, já haviam leis que eram então seguidas e ensinadas, inclusive. Nós vamos ver a esse respeito, mas só para entendermos de uma maneira essencial o que esse texto quer abordar, a lei dada por Deus a Moisés e transmitida ao povo, ela consistia de tábuas que foram escritas, segundo o relato de Gênesis, pelo relato de Moisés, né, no Êxodo, escritas pelo próprio dedo de Deus, como também livros, né, livros então que consistiam daquilo que Moisés escreve e entrega ao povo, como sendo as suas ordenanças, conforme Deus o direcionou, para este povo viver na terra de Canaã, para ele então poder obedecer, poder prosperar na terra, para que eles fossem um povo, e esse povo vivesse segundo o padrão de Deus moral, segundo o padrão de Deus cerimonial, segundo o padrão de Deus da maneira como se deveria adorar e realizar, né, os seus sacrifícios, mas também referentes a questões civis, referente a questões, né, do próprio relacionamento entre os seus irmãos. Então havia toda uma constituição, e essa lei nós sabemos que não foi seguida, não foi obedecida, e isso apenas provou a incapacidade da natureza humana caída e corrompida de seguir o padrão que não foi estabelecido em Moisés, já existia, né? Apenas por Moisés ele foi definido e ensinado. Então foi diante dessa incapacidade, dessa infidelidade que o Senhor traz aqui, né? Essa comparação como um marido que ama a sua esposa. Eu amei a este povo, mas eles quebraram a aliança, foram incapazes de permanecer nela, receberam infelizmente as consequências disso. Mas para a sua nova aliança, o Senhor diz que algo sobrenatural, algo poderoso vai acontecer referente à lei de Deus. O Espírito dele vai então imprimir
na sua mente e escrever no seu coração. Irmãos, como isso é poderoso, como isso é maravilhoso, porque nós percebemos dentro da nossa religiosidade o quanto a nossa carne, ela nos leva a ser legalistas, o quanto a nossa carne ainda de alguma maneira nos atrapalha, nos prejudica a conseguir agradar a Deus, adorando a Ele em verdade, em espírito, realizando realmente o desejo do seu coração. Como nós somos tendenciosos, isso faz parte, irmãos, da nossa natureza humana caída, a se respaldar nas regras, na justiça, a desejar uma justiça que nos favoreça, da qual nós possamos usar a nosso favor, da qual nós possamos até muitas vezes manipular. E o quanto isso é prejudicial. Infelizmente nós olhamos hoje para muitos irmãos queridos e preciosos, e infelizmente estão distorcendo a palavra e usando o legalismo como um respaldo para que as pessoas fiquem presas, fiquem controladas, não vivam a liberdade do Espírito, não vivam de uma maneira realmente livre e profunda, mas sejam submissas e dominadas. E isso, irmãos, não é o que Deus deseja, não é a maneira como Ele desejou que vivêssemos. A sua graça, realmente, a vontade do Senhor era que nós fôssemos muito mais relacionais com o seu Espírito. Ainda que nós necessitamos uns dos outros, necessitamos da congregação, necessitamos da igreja e das oportunidades de edificarmos, de usarmos os dons que o Espírito nos concede, para que venhamos crescer, para que venhamos ajudar, para que venhamos dar incentivo, apoio. Ainda que seja tão importante, irmãos, vermos a igreja do Senhor reunindo, unida, mas tão importante quanto esse nosso tempo juntos, é a nossa vida íntima com o Senhor, é a nossa vida íntima que gera esse relacionamento, onde somos ensinados pelo próprio Espírito de Deus, onde somos doutrinados pelo Senhor, para nos mostrar o que convém ou não convém fazermos, irmãos. Fala a verdade. Quantas vezes eu, na minha posição, não que eu tenha desejado isso, mas por estar nessa posição, sou consultado para saber, pastor, e aí, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Qual que é o seu respaldo? E esses irmãos, algumas vezes, ao questionar a minha posição, não é pelo desejo de conhecer o que eu já aprendi e poderia contribuir, é para depois talvez usar a minha palavra e dizer, foi o pastor que falou, eu estou fazendo, então a culpa é dele. Como se transferisse a responsabilidade para alguém que se torna especialista ou profissional em algo. Irmãos, não estou aqui para isso. Em nome de Jesus, você tem um mediador entre você e Deus, e ele se chama Jesus Cristo, amém? Você tem um pastor verdadeiro, supremo, para a sua vida, que é o próprio Jesus, amém? Eu sou ovelha tanto quanto cada um de vocês, então não é a minha palavra, não é, aquilo que eu venha dizer que vai valer como uma espécie de lei, que respalde alguma coisa, mas é claro que
posso contribuir, posso te ajudar, posso ajudar inclusive a orar e buscar do Senhor. Senhor, como o Senhor tem a nos ensinar, como o Senhor vê essa questão, Senhor, como seria o nosso proceder a esse respeito, o que o Senhor nos diz, o que temos na sua palavra, o que o Senhor pode nos esclarecer, nos ajudar a compreender, e assim também vamos buscar outros irmãos, porque pela graça de Deus temos muitos irmãos que hoje vivem nos nossos dias e podemos relacionar com eles, amém, irmãos? Não precisamos ficar restritos, né, a simplesmente estar aqui. Não, nós podemos ter comunhão, podemos ter relacionamento com a igreja do Senhor, que é ampla, ainda que tenhamos cuidado, ainda que tenhamos necessidade de muitas vezes reter coisas boas e talvez passar algum filtro e compreendermos que algumas coisas não são a mesma compreensão, o mesmo a interpretação que o Senhor tem nos dado, né, no qual nós podemos sim considerar isso, essas diferenças. Mas eu acredito, sabe, nesse trabalhar do Senhor, na nossa consciência, no nosso íntimo, nos ajudando a caminhar e permitindo inclusive, irmãos, posicionamentos diferentes. Temos irmãos que compreendem de uma forma a respeito, né, de certa situação, e um outro vê de outra forma. Há coisas, né, como o pastor Irã diz, há coisas que nós podemos sim manter a unidade, ainda que cremos diferente, ainda que talvez comer certo tipo de comida para mim não seja pecado, mas para outra pessoa talvez é algo que o Senhor disse a ela para não comer, ou assistir alguma coisa, é algo que o Senhor falou, não, você não vai mais assistir esse tipo de esporte, ou esse tipo de filme, ou coisa desse tipo, e nós podemos considerar essas coisas, né? Paulo fala, inclusive, sobre uma situação difícil nesse aspecto alimentar, né? Porque muitos judeus ainda permaneciam na tradição e continuavam restritos a certos tipos de alimento, enquanto outros viam que estavam realmente livres, né, a esse respeito, e o quanto isso trazia divergência, e não deveria prejudicar a nossa unidade, uma vez que, sinceramente, nós temos o Espírito, né, hoje, para nos conduzir, para nos inspirar, para nos trazer revelação. E eu queria continuar dizendo sobre a importância dessa nova aliança, e o significado dela naquilo que nós temos meditado sobre a lei de Moisés, e a mudança de lei, e o estabelecimento da lei do reino de Deus, ou da lei da nova aliança, como nós podemos ver aqui, a declaração de Jeremias, né? Aonde ela se cumpriu? Mateus capítulo 26, né? Se você quiser abrir, é um texto que sempre mencionamos eles durante a nossa celebração de ceia, dos versículos 27 a 29, será que o ar ali está desligado? Acho que está um pouquinho quente, não? Hã? Os irmãos estão com frio, não está vindo aqui? Tá bom. Nossos irmãos estão bem, se vocês não estão sentindo o calor que eu estou sentindo, então tá bom. Eu acho que é o fogo aqui do altar que está demais. Mateus então 26, irmãos, dos versos 27 a 29. Jesus então tomou o cálice e agradeceu a Deus, depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Que aliança é essa, irmãos? Aquela declarada por Jeremias, lembra? E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, que é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos.
E Jesus ainda termina dizendo que, preste atenção que eu lhes digo, não voltarei a beber deste vinho até que o dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. É interessante dizer isso, porque naquele texto de Jeremias 31, Jeremias 33, né? Não, 31 do 31 ao 34. Se você for ler depois o capítulo 31 inteiro, você vai perceber que algumas coisas que são mencionadas, que aconteceriam assim que o Senhor estabelecesse a sua nova aliança, não são bem as coisas que nós vemos acontecer atualmente, né? Por que disso, irmãos? Algumas coisas ali dão a entender que vão se cumprir quando o reino de Cristo, quando o reino de Deus estabelecer de uma forma plena sobre a terra. E é aí que nós trazemos então a compreensão, por exemplo, do reino milenar, né? Algumas vezes já temos falado aqui com os irmãos, né, sobre essa linha de interpretação da Bíblia, onde na volta de Jesus, Ele estabelecerá o seu reino sobre a terra e reinará sobre um período de tempo, compreendendo o que Apocalipse diz, seria um período de 1000 anos. Nesse tempo de reino milenar, nós veríamos então a plenitude do que foi falado acerca das promessas e do reino de Deus, e inclusive do selo desta nova aliança. Nós vemos então Cristo naquele dia oferecendo o sacrifício, derramando o seu sangue, entregando o cálice como sendo o símbolo, e que nós deveríamos fazer memória dele até a sua volta, bebendo constantemente esse cálice, que é então a representação da nova aliança, como se essa nova aliança já está estabelecida, mas ela vai ser plenamente vivida. Essas leis estarão mais plenamente trazendo mudanças, e as promessas contidas ali de coisas extraordinárias, do próprio relacionamento entre os israelitas e os outros povos, e até mesmo, irmãos, fala ali da mudança na lei natural dos animais, né? Se você olhar algumas profecias acerca do reino, fala sobre um leão estar pastando junto, um animal carnívoro pastando junto com um herbívoro. Você já viu isso acontecer? Eu ainda não vi. Mas eu imagino que o poder de Deus está sendo derramado em certas medidas no tempo que nós vivemos. Nós estamos experimentando do reino em certas medidas, vivendo ele já em nossas vidas. Mas quando ele se estabelecer plenamente, isso vai acontecer quando? Quando Jesus vier no reino e beber novamente do vinho, nas bodas do Cordeiro, dando início então a esse tempo, onde coisas incríveis e extraordinárias vão acontecer. Ali eu acredito que a lei de Deus estará não apenas plenamente, sendo vivida e executada, mas isso vai trazer uma transformação a um nível extraordinário. Nas profecias chega a dizer o seguinte, que pecar vai ser uma coisa extremamente rara. Hoje pecar é raro, irmãos? Nada raro. Nem mesmo para novos convertidos, ou para nascidos de novo, ou para pessoas já velhas na fé. E fala também que morrer aos 100 anos é morrer ainda novo. Você acha que quem morre aos 100 anos morre novo? Quem chega lá, né? A gente pensa assim que chegou com muitos anos de vida, que a grande maioria não chega lá. Então nós podemos entender, irmãos, algo importante a esse respeito, que a lei de Deus, ela se estabeleceu muito antes da fundação do mundo. Ela foi algumas vezes ensinada e anunciada, e nós tivemos, no caso de Moisés, onde ela foi escrita tanto pelo próprio dedo de Deus, como também
por ele, né, Moisés, de uma maneira tão cuidadosa, e o Senhor fez questão de preservar durante um tempo onde não havia computadores, não havia a tecnologia que existe hoje, era pele de animais e papiros e coisas, e transcrições, e épocas e anos, e guerras acontecendo, e essas escrituras sendo, preservadas de uma maneira sobrenatural, para chegar até os dias de Cristo. E aí nos dias de Cristo, então, fosse acrescentado todo um conjunto de textos, de livros, de cartas, de uma maneira em que nós tivéssemos, então, essa obra-prima, preparada pelo Senhor, guardada até os nossos dias. Enquanto isso, o Espírito de Deus trabalhando, cumprindo aqui já, de uma certa forma, essa promessa, trabalhando agora naqueles que fazem parte já da nova aliança, estão selados pelo Espírito. O Senhor já começa a fazer essa obra, começa a trabalhar na nossa mente, começa a trabalhar no nosso coração. Mas isso vai ser plenamente vivido por nós quando estivermos lá no reino, quando estivermos vivendo essa vida extraordinária que ainda nos aguarda, né? Eu creio que isso se encaixa muito bem dessa forma. Todavia, irmãos, é importante nós compreendermos que essa obra do Espírito, mesmo sendo prioritariamente, né, ação da parte de Deus, ela tem uma responsabilidade nossa, porque aquilo que o Senhor tem nos ensinado, é nossa escolha praticar, concorda? Se você ouve, e isso não muda o seu viver, não transforma você, então você ainda continua vivendo segundo a sua vontade, segundo o seu padrão, segundo o seu modelo, e você vai ser responsabilizado por isso. Não quero trazer nenhum tipo de peso, ou jugo, mas eu volto a dizer, quando as pessoas olham para a graça, olham para a nova aliança, tem uma tendência a querer distorcer as escrituras para declarar: não existe mais lei, né? Afinal de contas, todo o preço foi pago, toda a condenação foi removida, e podemos viver a nossa vida então agora com toda a liberdade em Cristo. E fazem isso para que possam se sentir confortáveis, não se sentirem acusadas, culpadas ou responsabilizadas pelo seu viver, pelas suas falhas, pelos seus erros, pelos seus pecados. E essa não é a maneira correta de nós vivermos a nova aliança, não é a maneira correta de nós vivermos segundo a graça de Deus. A maneira correta é compreendendo que houve sim uma obra incrível e sobrenatural realizada em Cristo Jesus, para que pudéssemos resolver o problema da natureza humana e sermos então capacitados a buscar uma vida de santificação, aquilo que era impossível somente com a natureza caída e somente com o padrão que havia estabelecido segundo a lei dada por Deus a Moisés. Isso é muito sério, irmãos. E para a gente avançar um pouco mais, eu queria estudar com você 2 capítulos de Hebreus, capítulo 9 inicialmente, e talvez eu vou comentar algumas coisas aqui de uma maneira um pouco rápida, mas eu queria incentivar você, chega na sua casa durante essa semana, tarefinha prática, medita mais vezes no que fala esses 2 capítulos, principalmente a respeito da realidade da nova aliança. Como é maravilhoso, irmãos, como é poderoso. Eu mencionei o texto de Mateus, mas no texto de Lucas sobre a ceia, ele declara ali
a nova aliança no meu sangue derramado por favor de vocês, né? Em Mateus diz apenas confirmar a aliança, nessa tradução da NVT, mas em Lucas a expressão nova aliança é ali muito evidente no que ele escreve. Em Hebreus então 9, começando no versículo 1, amém? Se você quiser ler desde o capítulo 8 de Hebreus também, é muito interessante. Mas aqui eu vou abordar apenas o 9 e o 10 por causa do tempo. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Então perceba, irmãos, que quando Moisés, além dos 10 mandamentos, ele vai escrever mais de 600 instruções ao povo, sobre questões cerimoniais, sobre questões civis, dentre outras coisas. Tinha muitas regras, inclusive para a adoração, para a forma como o tabernáculo, e depois o templo deveriam ser preparados, deveriam ser estabelecidos. Versículo 2: esse tabernáculo era dividido em 2 partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina atrás dela, a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto, enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Então, só para dar uma pausa até aqui, veja que ele está dizendo que tudo foi designado ali, tudo foi estabelecido de uma maneira que então Moisés trouxe especificações, e ele fala: olha, irmãos, você acha que talvez isso é por acaso, ou coincidência, ou coisa da cabeça do homem talvez, mas saiba, todos esses detalhes aí têm um propósito, tudo isso daí tem um significado, e inclusive algo espiritual e poderoso. Mas ele fala: não vou abordar isso aqui agora, não é tempo para isso agora nessa carta, e também não é tempo para mim agora durante essa mensagem. Mas percebam o que ele diz aqui: enquanto este tabernáculo estava em uso, o lugar santíssimo não havia sido aberto. Nós estávamos então restritos a contemplar a glória de Deus apenas do lado de fora, apenas vendo a nuvem descer, apenas vendo as coisas acontecerem, e incapacitados. Nossa condição era essa, incapacitados. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas, os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Olha isso, irmãos. Não podia mudar a nossa natureza, não podia nos transformar. Era apenas uma maneira de tratar temporariamente com o pecado. Mas o que o sacrifício de Cristo nos proporciona? Algo diferente, algo maravilhoso, extraordinário. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas, de várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes.
Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado, com o seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência dos adoradores, lembra? Das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso Ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Essa é a nossa realidade hoje, irmãos. Se nós estamos inseridos na aliança de Cristo, se nós estamos agora então, pelo poder do Espírito eterno, sendo purificados na nossa consciência das obras mortas, das obras que não têm valor, das obras que são carnais. Lembra de Gálatas? Aquelas obras que trazem prostituição, ira, bebedices, inveja e toda maldade, tudo aquilo que está relatado por Paulo, tudo aquilo que não serve para Deus, tudo aquilo que nós fazemos na tendência da nossa natureza humana, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo, irmãos, que hoje nós podemos discernir com muito mais facilidade, se o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, a partir desse ponto, nós precisamos considerar o quanto estamos vivendo essa transformação nas nossas vidas. É claro, irmãos, que alguém que nasce de novo precisa ser ensinado, precisa ser conduzido, precisa ser alimentado com leite espiritual, até que chega ao ponto de se alimentar de um alimento sólido. Por isso reunir é importante, por isso estar aqui como igreja ensinando a palavra, por isso estar investindo em cursos, em coisas que podem nos trazer um acréscimo. Mas todos nós nos tornamos indesculpáveis, se estamos vivendo a aliança de Cristo, no sangue de Cristo, porque temos o acesso ao Santo dos Santos, porque temos liberado a presença do Senhor, para buscarmos, para sermos transformados, para recebermos a obra que o próprio Espírito opera em nós. E se não estamos vivendo isso, irmãos, misericórdia, misericórdia, não dá para responsabilizarmos Deus da nossa falta de compromisso, não dá para responsabilizarmos o Senhor, porque que as coisas não estão mudando, porque que o nosso caráter continua ainda semelhante ao do velho homem, porque que nós continuamos caindo nos mesmos pecados, porque Ele já proporcionou para nós, irmãos, coisas incríveis, maravilhosas, graciosas, extraordinárias. Então a única coisa que podemos concluir, irmãos, é que nós estamos perdendo tempo, nós estamos arranjando desculpas que não vão servir, que não vão colar. Quem se baseia simplesmente na graça de Cristo, para achar que vai chegar diante dele um dia e falar: Senhor, eu vacilei muito, né? Puxa vida, eu não dei conta de, não, nossa, eu sei, Senhor, eu falhei, mas o Senhor disse que está tudo certo, né? Está tudo pago, está tudo resolvido, está tudo perdoado, não preciso preocupar, né? A condenação, irmãos, você pode ter sido livre da condenação, do lago de fogo, da morte eterna, mas
O Senhor espera algo de nós. O Senhor espera uma vida de santificação. O Senhor espera uma vida de consagração. O Senhor espera uma vida de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. O Senhor espera de nós uma vida de que reflita a glória dEle em nosso viver, irmãos. O Senhor espera que os nossos casamentos sejam aperfeiçoados e sejam testemunho de que Deus é o nosso Senhor e habita em nós. E Ele faz parte da nossa aliança com o nosso cônjuge. Não dá para darmos desculpas e dizermos: mas meu marido faz isso, ele faz aquilo, a minha esposa faz isso, faz aquilo, os meus filhos não ajudam, o meu patrão, não. Começa por você. Começa pelo seu coração, deixa o Espírito fazer a obra na sua vida, e você vai ver as outras coisas sendo transformadas também. Você vai ver o poder de Deus se manifestando, irmãos, fazendo as coisas acontecerem na sua vida financeira, em cada área da sua vida. Isso vai ter impacto. A graça de Deus vai operar. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza, porque estamos inseridos nessa nova aliança, e sobre nós está o Espírito capacitador. Aleluia. Só para a gente avançar aqui em Hebreus 10, capítulo seguinte, vamos ler aqui a partir do verso 5, para adiantarmos um pouco. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes dela, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela então a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Aleluia! Não é passageiro, não é temporal, não é diário, é eterno. Aleluia! Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés, porque mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que é isso verdade, pois, lembra da promessa de Jeremias 31, olha ela aqui: e esta é a nova aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Aleluia, irmãos. Aleluia, é a mesma expressão, é o que foi escrito por Jeremias, está aqui no livro de Hebreus, reafirmando que em Cristo Jesus isso foi realizado e está disponível a nós. Então ainda existe lei, irmãos, amém? Nunca foi cancelada a lei de Deus, jamais, ela existe desde a eternidade. O que se cumpriu em Cristo e o que mudou então, foi apenas aquilo que havia estabelecido Moisés para o povo de Israel, até que Cristo viesse. Mas baseado nos mesmos princípios espirituais, nos mesmos valores, no mesmo caráter moral de Deus, o que foi estabelecido pelo próprio dedo de Deus naquelas pedras. Isso não muda, é eterno. E nós precisamos compreender então, por que o nosso viver está às vezes tão distante, tão diferente.
ignorando a importância e ignorando especialmente a mudança de realidade, porque agora não estamos mais presos naquela velha natureza, agora temos à nossa disposição uma nova para vestir, podemos despir a velha natureza e vestir a nova natureza, porque agora o Espírito de Deus nos capacita com a sua graça. E acrescenta: nunca mais me lembrarei de seus pecados. Lembra que está escrito em Jeremias: e seus atos de desobediência, onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao Santo dos Santos, aonde o Senhor está com sua presença e sua glória. Aleluia. Queria que você se colocasse de pé. Eu ainda quero ler um último texto, mas esse eu quero só ler e você acompanha. Anota para você meditar depois também. 2 Coríntios 3, de 4 a 18. Paulo agora vai dizer o seguinte: estamos certos disso tudo, por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Lembra dessa confiança de entrarmos no lugar santo dos santos, pela obra de Cristo? Não que consideremos, irmãos, capazes de fazer qualquer coisa por nossa conta própria, não somos capazes, não somos. Nossa capacitação vem de Deus, da sua graça. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo, mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. Esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por este véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Oh Deus, transforma-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor,
transforma no Senhor, transforma no Senhor, transforma no Senhor. O véu não está mais posto diante de nós, Senhor, transforma no Senhor, transforma no Senhor. Temos acesso ao lugar da glória do Senhor. É este lugar que queremos habitar, Senhor, é neste lugar que queremos viver os nossos dias, é neste lugar, Senhor, na Tua presença, que somos transformados, somos santificados, Senhor. O Senhor já nos tornou justos em Cristo Jesus, mas ainda, Senhor, precisamos de santificação, Senhor. Precisamos mudar, Senhor, o nosso viver, Pai. Precisamos aprender a fazer as escolhas certas e sábias, Senhor. Precisamos agir como esse povo escolhido, eleito, Senhor, para sermos reis e sacerdotes, Pai. Precisamos viver, Senhor, refletindo essa glória, Pai, para este mundo caído e corrompido, e não nos moldarmos aos padrões deles, Senhor. Oh Deus, não precisamos de leis escritas por mãos humanas, Senhor. Precisamos dessa lei que o Teu Espírito disse que imprimiria, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Precisamos viver por ela, viver de acordo com ela, Senhor, e viver segundo o Seu caráter, viver segundo o Seu padrão moral, Pai. Ensinar aos nossos filhos, Senhor, sermos exemplo, sermos modelo para eles, Deus. Muda o nosso viver, Senhor. Muda a maneira como tratamos, ó Deus, nossos relacionamentos, Pai. Ah, Senhor, tantas vezes, Senhor, somos negligentes, Senhor, somos indiferentes, somos relapsos, Pai, somos preguiçosos, Senhor, perdoa-nos, Deus, perdoa o nosso comodismo, Senhor, perdoa, Pai, as nossas desculpas falhas, Senhor, perdoa-nos, Deus, porque olhamos para o sábado e achamos, Senhor, que não precisamos mais. Por que, Senhor? Porque o Senhor nos deu este mandamento? Porque está lá nas tábuas que foram escritas com Teu dedo, Senhor, que o homem deveria ter tempo para o Senhor. Por que, Deus? É porque a nossa natureza humana, Senhor, ela não tem prioridade no Senhor, Deus. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Pai, porque o nosso tempo de oração ainda é tão pouco, Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque nós, Senhor, temos tempo para tantas coisas inúteis e não temos tempo para meditar na palavra. Não temos tempo para estudar, Senhor, como precisávamos. Perdoa-nos, Senhor, porque deixamos, Senhor, passar oportunidades importantes, especiais, Senhor. Ah, Deus, simplesmente porque não aprendemos a descansar no Senhor. Oh Deus, e nos sobrecarregamos, ó Deus, de tantas coisas. Vivemos uma vida tão complexa, Senhor, tão difícil. Quando poderíamos simplificar mais, ó Deus, para poder valorizar e priorizar os nossos momentos, Senhor, e deixar que a glória do Senhor nos transformasse mais. E nos levássemos a um crescimento, a um compromisso, a uma responsabilidade maior, Senhor, com a obra do Senhor que precisa, Senhor, avançar, Deus. Como precisamos, Senhor, crescer nisso, Pai. Oh, Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai, clamamos hoje, Senhor, mais da Tua misericórdia. Da Tua misericórdia, Senhor, perdoa-nos, da Tua graça, Senhor, nos ajude, nos dê força, Deus, nos dê determinação, Senhor, nos dê, ó Deus, ó Pai, aquilo que precisamos, ó Pai, para decidir e sermos, ó Pai,
realmente, Senhor Deus, prudentes no trabalho, Senhor, na edificação, Senhor, fazermos a obra como o Senhor espera, fazermos a obra com os materiais corretos, com ouro, prata e pedras preciosas, edificarmos, Senhor, de maneira a sermos aprovados no dia que vier o fogo provar as obras, elas trazem, Senhor, o peso de glória, Senhor, às nossas vidas. Elas nos dêem o galardão, que é o símbolo da aprovação do Senhor, da certeza de que o Senhor vai se agradar do nosso viver, Senhor. Oh Deus, faz isso, Pai, faz isso, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos.